Olá, o programa Análise Direta está começando agora, aqui dos estúdios do Hit Notícias de São Paulo, para o Brasil todo e mais 55 países. Você sabia que sem a gente se dar conta, a gente pode estar imerso em relações com pessoas manipuladoras? Essas pessoas mudam o nosso modo de pensar, de agir, pelo seu próprio bem. Estou falando dos narcisistas. Vamos conhecer esse mundo que muitas pessoas desconhecem. A minha convidada de hoje é psicóloga, é a doutora Silvia Malamud, que já esteve aqui, tudo bem? Tudo bem. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. É a segunda vez, né? Segunda vez. Ela já veio aqui falar sobre o livro dela, que eu vou mostrar agora para vocês, Sequestradores de Almas. E dentro desse livro, né, dentro desse assunto, há os narcisistas, é isso? Esse livro especificamente é sobre o narcisismo perverso, que é a patologia do nosso século XXI. Então, assim, é uma aberração do narcisismo. Porque narcisismo não é ruim você gostar de você, né? Até quem não tem e ficar muito aquém disso daí já tem algum transtorno aí também, né? Mas assim, o livro ele fala sobre os excessos do narcisismo, quando ele se torna perverso. Quando se torna uma patologia. Uma patologia. Né? Eu estava até pensando em te perguntar isso, quais são as diferenças, porque todo mundo é um pouco narcisista hoje em dia, né? A gente tem muito desse negócio de internet, canais no YouTube, onde as pessoas se tornam famosas bem mais facilmente do que antes. Né? Então, aqui tem aquilo que eu estava falando, dentro do que é normal e do que é o patológico. Então, dentro do que é normal, a pessoa se gostar, hoje em dia os selfies, né, as pessoas se mostrarem, as pessoas irem ao culto à beleza, é interessante, as pessoas precisam ter uma individuação, uma individualidade nessa massa de coisas que tem acontecido. Então, existe algo que dá uma personalidade para ela e nada melhor do que elas terem uma personalidade onde elas se gostem, né? Não pelo lado negativo. Então, aí a gente vai para a era do narcisismo. A grande questão é a linha vermelha disso daí, onde isso daí se torna vazio e as pessoas ficam sem conteúdo, só fixadas nessa casca. Sem estruturação nenhuma, então elas ficam achando que a estrutura é a aparência. E a partir daí, quem pode ter uma aparência mais bonita, mais exuberante, ou aparecer mais num trabalho ou numa relação afetiva, torna-se inimigo. Porque está mais iluminado do que eu. Eu tenho que ser o holofote. É a patologia narcísica. E o que os narcisistas fazem? Quando eles estão já patologizados, eles vão querer apagar o brilho do outro, porque o brilho do outro ofusca o frágil brilho do narcisista. Porque é frágil, porque é um ideal a ser alcançado e eles nunca estão satisfeitos e sempre estão ameaçados por alguém que pode apagar a própria luz deles. Porque a estrutura não está pronta, então fica só a casca, e a casca sempre é frágil. Verdade. Como é que a gente pode reconhecer uma pessoa narcisista que é patológica mesmo? Então, eles têm um culto à imagem e eles têm uma marca deles que é a sedução. E por que a sedução? Porque eles querem sempre parecer bem na fita, eles querem ser os mais amados, os mais bons, os mais compreensíveis. E esse é um momento onde eles fazem o que a gente chama de ataque às vítimas. E as vítimas podem ser qualquer pessoa, pode ser o público, né? Quando a pessoa aparece numa internet, que é o que você trouxe. Então eu vou aparecer de um jeito que vai seduzir o público, onde eu vou ficar bonito, onde eu vou ficar impecável, mesmo que a minha vida íntima não seja, mas ninguém vai saber disso, né? E os narcisistas perversos nas relações, que é o que fala muito esse livro também não é diferente, porque eles seduzem, quando eles estão em público, eles se mostram pessoas impecáveis, só que nos bastidores, onde eles querem apagar a vítima, porque elas são ameaça a eles, que acontece toda sorte de tortura psicológica. E pior que a tortura psicológica, ela é velada. Porque como eles são narcisistas por excelência, então eles não vão contar para eles que eles estão querendo apagar a vítima, nem eles contam para eles. Então eles fazem de forma velada, onde eles se tornam vítimas, é uma manipulação muito perversa. E a vítima nunca está a contento para satisfazer eles, sempre tem alguma coisa que eles vão reclamar, nunca vai ser bom o suficiente. E
E vão acontecendo vários tipos de mecanismos onde a pessoa dá relação. Eu estou falando de relação afetiva, mas isso tem no trabalho, isso tem em família, entre pais e filhos. Nossa, entre pais e filhos? Por mais incrível que possa parecer. E o intuito é aparecer bem na fita, modo de dizer, bem na fita, e ao mesmo tempo apagar o outro. E aí fica o perverso, porque assim, eu te quero bem, só que as minhas atitudes vão mostrando que não. Que quem quer bem não fica exigindo tanto uma perfeição impossível do outro, no caso. E por aí vai. Você tem algum exemplo para dar para a gente? Vamos falar primeiro sobre relações afetivas, né? Homem e mulher, relacionamento amoroso. Homem e mulher e as familiares, eu acho que são uma das mais devastadoras que existem, porque é aquele negócio do bate-alisa. Então, eu tenho inúmeros exemplos, nesse meu livro aqui tem inúmeros exemplos, tem histórias que até foram redimensionadas, claro, e foram romanceadas, onde existe um tipo de crítica subliminar sobre toda e qualquer atitude do outro. Então, porque eu tenho pacientes que elas falavam assim, que tinham medo de pegar um copo de água na mesa e que não pegasse direito o copo de água, já iam meio que tremendo. Isso aqui até, para quem escuta de fora, pode parecer uma aberração. Mas o jogo psicológico ele fica de um jeito tão importante que as pessoas que estão submetidas a esses narcisistas, por não terem muita clareza do que está acontecendo, elas vão ficando instáveis para agradar os parceiros. Eu coloco aqui no sentido masculino, porque muitas vítimas são femininas, mas isso não é regra. Existem muitas mulheres que fazem isso com os parceiros homens também. Então, o que vai acontecendo é que por conta desse tipo de abuso emocional, ele acontecer de uma maneira tão velada, as vítimas elas acabam querendo só agradar, buscando um reconhecimento afetivo. E o parceiro, ele, vez por outra, ele dá esse reconhecimento, ele dá o alpiste, né? Ele dá o leitinho. E aí, por alguns momentos, ele é o melhor das pessoas. Só que logo na sequência existe um outro movimento para desestabilizar. Então, essas vítimas muitas vezes são excelentes profissionais, então uma dessas histórias que tem aqui no meu livro fala bastante sobre isso e vai existindo um tipo de desconfiguração sobre tudo que a pessoa entende de ser bom dela mesma, que ela começa a duvidar de si mesma. E o narcisista perverso, pela característica perversa e de querer abafar quem está do lado, ele vai contaminando a vítima até que ela duvide dela mesma. Então ele é insidioso, ele é vagaroso, até que um dia essas vítimas acordam. E a gente reza para que elas acordem. Eu tô aqui porque eu sempre falo assim, que quanto mais despertos, melhor. Quanto mais a pessoa acordar, mais ela tem forças para sair de uma história onde a porta está aberta, mas ela não sabe. E de que forma que eles fazem esse jogo, né? Que você está falando que bate e assopra, né? Então, no começo, na fase da conquista, existe todo tipo de sedução. Então, eles percebem se o alvo deles, né, a vítima deles, gosta de literatura, eles vão ser exemplares em conhecer literatura, até vão buscar para agradar a vítima, que é o que eles contam para eles mesmos. Eles vão buscar para agradar. Se ela gosta de balada, eles vão para balada. Se elas gostam de... se elas têm dúvida ou se elas têm algum problema familiar, eles vão dar o suporte. Então, eles vão ser todo sonho da falta que essa pessoa tem. Então, a gente sempre tem falta de alguma coisa ou precisa de alguma coisa que complemente. Eles vão fazer tudo. Tudo para complementar. E fazem e honram. Até o momento que eu falo que é da mordida. Eu faço uma analogia com o vampiro, né? Porque vai sugando toda a energia da pessoa. Então, na hora que a pessoa está totalmente envolvida na relação, e é interessante pontuar que a maioria das vítimas, elas sempre tem um ruído emocional dizendo que tem alguma coisa errada. E o grande problema é que elas não ouvem esse ruído emocional. De que forma? Existe um aviso, mas o cara é bom demais, tem alguma coisa fake aí, alguma coisa falsa. Então tem algum aviso de uma estranheza. Eu tenho pacientes minhas e pacientes também que eles falam que de início eles não queriam a relação.
Eles não queriam de modo algum, mas que o narcisista ele foi tão insidioso, ele quis tanto que ele acabou por convencer. Então, e convence porque ele vai suprindo as faltas. Convence porque ele dá uma promessa de fusão, como se a pessoa voltasse para um lugar onde ela não precisa de mais nada, está na barriga da mamãe de novo. E na hora que ela está neste lugar de prazer e de conforto, aí ele tem poder. E quando ele tem poder, ele ameaça o abandono. E ele ameaça o abandono começando na crítica excessiva, nos sumiços. E não é só crítica, não. Por exemplo, é um cara que está namorando, de repente ele dá uns perdidos, ou de repente a parceira não faz sexualmente o que ele quer. E aí começa toda a sorte de abuso possível e ele começa a criticar mesmo. Ou criticar sexualmente. Sexualmente já é um derivativo, porque tem alguns que eles resolvem que se a parceria afetiva tem essa questão sexual, eles retiram o time do campo até a outra ser mendiga sexual. E aí ele vai dar uma pitadinha da presença dele. E aí com isso, todos esses mecanismos, esse foi só um. Por exemplo, a pessoa vai fazer o encontro com as amigas. Aí ele estraga o encontro, porque naquele dia ele ficou com dor de cabeça. Então tudo que é vida, tudo que representa a vida para a parceira, e eu preciso voltar a dizer que quando eu falo parceira, isso acontece com o sexo oposto também. É bem importante pontuar isso daí. Então, quando a parceira está numa festa, por exemplo, ou vai fazer alguma coisa de trabalho, eu tive pacientes que estavam em ascensão profissional e os parceiros infernizaram tanto a vida delas, elas tinham que fazer viagens corriqueiras de trabalho e tinham ataques de ciúmes, ou eles passavam mal, era toda sorte de manipulação que tirava todo o colorido das conquistas profissionais que essas moças estavam tendo. E isso começa uma demolição emocional muito importante, onde lá no final a pessoa esquece das próprias verdades de quem ela era há pouquíssimo tempo atrás. E hoje em dia, graças aos céus, graças a gente que está alertando as pessoas, o pessoal está muito mais desperto para isso, está cada vez mais gente despertando. Mas eu já vi casos de pessoas que ficaram mais de 20 anos com casamentos altamente destruidores, com os filhos também totalmente destruídos por conta desse tipo de relacionamento. Que coisa, né? É muito grave. Grave mesmo. É muito grave. E isso acontece mais. Você falou assim que acontece com os dois sexos, mas existe uma predominância mais homens ou mais mulheres que são narcisistas? Olha, eu sempre tendo a dizer, ou melhor, vou retificar, eu tendia a dizer que eram mais mulheres. Que eram narcisistas? Não, que eram as vítimas. Até porque nós estamos numa sociedade onde as mulheres estão ganhando espaço e muitos homens ficam assustados com o poder das mulheres, né? Então a questão fálica fica mais em pauta. Quem que é mais macho aqui? Eu vou te apagar porque eu que tenho que aparecer culturalmente. Entendi. E que as coisas estão mudando aí sobremaneira, a gente sabe disso. Mas hoje eu vejo que está pau a pau, está igual. Né? Eu acho que eu tenho atendido diversos homens que passam por mulheres manipuladoras e tem situações abusivas também, porque esses homens eles estão dando o maior duro de trabalho e as mulheres, mesmo as que trabalham, as que não trabalham, elas fazem uso e abuso e não reconhecem as que, principalmente tem algumas que não trabalham e elas acabam não reconhecendo o esforço do homem. O esforço, né? E tem uma divisão de tarefas e que é uma divisão, não deixa de ser uma divisão. E aqui não tem nada a ver com feminismo, tem um combinado. Porque hoje em dia é combinado, não é porque você fica em casa porque tem que ficar. Hoje em dia existe um combinado dos casais quando isso acontece, que não é comum. Né? Não é mais comum. Não é comum, mas existe combinado, inclusive que os dois vão lavar louça, que os dois... Quer dizer, o que existe na nossa atualidade são combinados, não são tem que. Né? Então, por conta disso, eu também vejo que tem mulheres que também entram nessa manipulação.
E aí acabam invalidando todas as conquistas do marido. Então, estou falando na parte profissional também. Exigindo coisas Acaba ficando sem graça, né? A pessoa conquista, mas não, a outra obrigação tanto sua, mas que... a obrigação sua, não tem porquê. E, bom, tem uma série de questões aí que vão sendo desqualificadoras do outro. E aí a gente aí a gente também entra para um outro assunto aí a ser desenvolvido, que são as diferenças de personalidade, que nem está tão dentro do tema do narcisismo perverso, que aí já é uma outra área. Mas, de qualquer modo, o que fica mais importante para ser pontuado aqui é que existe em ambos os sexos, na nossa atualidade, par a par. Ok, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já falando mais sobre esse assunto, que é bem interessante. E se você acha que tem alguma relação nociva aí, que está te prejudicando, fica aí, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a doutora Silvia Malamud, ela é psicóloga e ela trouxe aqui o livro Sequestradores de Almas, né? Que a gente já falou sobre ele, quer dizer, eu não tava, foi quando eu estava de férias, né, Fabi? A Ana Paula Zílio que estava aqui. E, enfim, agora nós estamos fazendo a continuação do assunto, né? Explicando, falando mais, né? A gente está se aprofundando mais sobre os narcisistas patológicos, né? Quais são as características do narcisista e a diferença delas para o psicopata? Então, que é bem parecido, né? Eu notei uma semelhança aí entre as duas patologias. Então, o narcisista é aquilo que estava desenvolvendo, que é um culto ao eu, e o outro é uma ameaça porque pode apagar esse eu que é frágil, mas que está em busca de ideal de beleza, de perfeição, de que as pessoas enxerguem que ele é a estrela, o iluminado, né? E ele nunca tem a referência de que ele é suficientemente bom. Ele tem que apagar o outro para poder aparecer. Isso. Agora, e ele vai apagando, porque qualquer coisa que o parceiro ou no ambiente de trabalho, a pessoa que está ao lado dele apareça mais, vai ofuscar ele. E ele vai ficar com um aspecto frágil, vai poder perder emprego, perder a imagem que ele quer construir de si mesmo, que nunca está pronta, sempre vai precisar de algo mais, sempre vai precisar de algo a mais. Então, com isso, ele vai atrás, vamos dizer, num relacionamento afetivo, que para fazer o comparativo com o psicopata, ele vai atrás de uma vítima. E é alguém onde ele, de algum jeito, ele sinta que ele possa brilhar mais do que essa vítima. Então, ele vai seduzir para ser reconhecido como o bom, o cara, tá? E ele vai, entre aspas, matar e morrer para continuar aparecendo bom para os outros, que os outros vejam que ele é um cuidador, e ele, em alguns momentos, ele faz esse aspecto de cuidador, até porque a própria vítima tem que ser menos do que ele. Então, ela precisa ser cuidada porque ela é adoecida, ela é frágil. Frágil. Até ficar frágil e adoecida, literalmente, de verdade. E ele vai ser sempre o cara bom que cuida. Ele é um excelente cuidador das pessoas que estão cada vez piores. E ele faz de tudo para essas pessoas ficarem bem, só que não, né? Só que não, aí está o perverso. Muito bem, o psicopata, ele tem uma intenção, né, oculta, que ele também não conta para ele, onde ele atua, onde ele, de algum jeito, ele não fez um desenvolvimento psicológico nele, estou falando em termos bem mais para essa área, embora tenha bastante assunto que leva a um grande ponto de interrogação essa questão, que se sabe, mas não se sabe na totalidade, o que leva uma pessoa a ser psicopata, por exemplo. Mas assim, o que a gente estuda é que existe algo que ele não conseguiu lidar emocionalmente, né? Ele, vamos dizer que ele não deu conta de matar internamente, simbolicamente, determinados assuntos dentro do desenvolvimento psicológico dele, e ele vai para a atuação fora dele, porque ele não simbolizou dentro dele. Então, e aí ele tem um alvo que é assassino. Existem os psicopatas que eles atuam de fato e que eles matam a pessoa,
que a gente sabe disso, que são os serial killers, inclusive. Uhum. E eles são muito difíceis até de serem detectados, não impossível, graças a Deus, mas eles são muito difíceis. E eles podem usar vestimenta narcísica. Essa é a diferença. Por isso que confunde muitas vítimas, porque muitas delas, eles são adaptados socialmente, porque eles sabem como que a sociedade funciona. E eles sabem teatralizar. Embora eles não sintam, eles sabem teatralizar como que a sociedade funciona. E eles aprendem como que o narcisista funciona até para poder seduzir as vítimas que eles vão querer matar. Os que não são psicopatas assassinos, de fato, eles podem ser assassinos em fato e que eles vão fazer o mesmo percurso do narcisista perverso, só que é para destruir mesmo. E aí a busca é diferente, um é para pagar o outro pelo brilho, o outro é para pagar para matar mesmo. Então, e também existe a manipulação perversa e também existe a sedução para a conquista. Então muitas pessoas ficam em dúvida, chegam no consultório e me escrevem, falam assim, eu não sei se eu acho que eu estou com psicopata ou narcisista tal, para separar o joio do trigo, para ver o grau de perigo. A diferença vamos dizer, que quando a pessoa desperta e sabe que ela está numa situação muito abusiva e ela quer sair, quando ela está com o narcisista perverso, assim, a porta está aberta. Porque o narcisista perverso, ele quer aplauso. Ele vai fazer de tudo, ele vai inclusive deprimir por algum momento, porque a pessoa não está mais aplaudindo, ela está decidindo se revigorar, então ela não está doente como ele queria que ela fosse, ela pode brilhar de novo, então é uma ameaça para ele, né? E ele vai tentar fazer, até tem um artigo meu que chama Volte a Dormir, ele vai tentar fazer essa vítima dormir de novo para cair na rede dele de novo, algumas vezes, até que ele vai entender e ele vai, como um transistor, ele vai, não dá, mas eu vou procurar alguém que faça eu brilhar de novo, que aqui já não dá mais certo, então ele muda o transistor, o dial, né, vai para outro, e meio que tchau, né, acabou. E o psicopata não desiste da vítima. Esse é o diferencial, assustador. Assustador mesmo. Mesmo. Então, a porta não está totalmente aberta, mas dá para a pessoa dar conta da situação, mas assim, é muito mais trabalhoso. Então eu não me lembro se foi no programa anterior eu cheguei a contar essa história, mas assim, tem situações onde o psicopata ele aparece de uma maneira assim, totalmente apaziguadora e tal, mas ele chega lá para a mãe de uma criança que é paciente minha, se despede da mãe, leva a criança de 5, 6 anos de idade no colo, dá um beijo na mãe e fala assim, eu não sossego enquanto você não morrer. E ele vai fazer as coisas para ela morrer. Até que ela se saia dessa história e que ele procure uma outra vítima também, a gente vai rezar para que isso aconteça também. Mas ele tem um olhar muito mais preciso, porque ele não deu conta de terminar o assunto dele com ela. Ele não desiste enquanto numa... O que pode ser enlouquecer, mas aí é deliberado. E ainda assim, por mais incrível que pareça, não tem sensibilidade, então não tem uma percepção moral, que é aí que está a patologia. Porque a gente fala, poxa, o cara é muito ruim, o cara é muito do mal. E mesmo assim, ele é adoecido, ele nem tem essa visão que ele nem tem uma imoralidade, ele é amoral, ele nem tem esse conceito. Ele nem sabe que o... Ele sabe, mas ele não tem isso desenvolvido dele. Não tem, ele sabe. Ele sabe que tem, mas ele vai lá para dar o golpe fatal. Porque ele tem que atuar para destruir fora dele. Agora o narcisista não, ele não chega ao extremo... O narcisista ele também chega a ser perigoso se a vítima não desperta. Porque tem uma falência emocional e de vida, porque a vítima pode adoecer de uma maneira drástica. Ela pode pegar uma depressão profunda. Ela pode morrer. Pode vir a morrer, sim. Até ele vai ser o cara que cuidou, o bom, e ele vai contar isso para ele e para a sociedade. Mas pode chegar na morte, sim, é muito sério. Mas a intenção dele não é especificamente matar, deliberado. Mas chega nisso. Só que para você sair de um narcisista é menos difícil. O difícil é a pessoa sair da dependência emocional, das promessas de fusão, de que vai ser tudo maravilhoso. Quando ela vê que é uma relação tóxica, que ela está contaminada por uma história contada, que dá uma ativação nela em algo que é necessário ser trabalhado.
emocionalmente, que é um ponto onde que foi frágil em algum momento, foi ativado de novo, que é esse sentimento de não ser abandonado, de não ser desamparado. Então, vamos dizer que o narcisista, ele amplia esse desamparo que muitas pessoas têm e que não por isso seja um problema, que as pessoas vivem muito bem, são fortes e tal, mas é algo que também é do ser humano, porque nós todos temos uma questão do desamparo existencial, que na idade lá da pedra a gente ficava com medo de cair um raio na cabeça da gente, que hoje a gente até tem também esse medo, só que a gente cresceu muito em evolução, prédios, para-raios, mas esse desamparo, ele é inerente à nossa raça. Então esse narcisista, ele vai abrir essa chaga do desamparo, mas ele é o único que vai salvar. Ele é o protetor de todos os para-raios do mundo, na cabeça dele. Só que a vítima fica contaminada achando que é verdade, que ele é o único. E fica muito regredida, muito, como se ela tivesse 2, 3, 4, 5 anos de idade. Acreditando que ele, que aqui, e esquece de tudo que ela precisa dele para tudo, né? Exato. E aí quando ele sai de cena, que é um dos jogos dele, uma das artimanhas, ela vai achar que ela está perdida no mundo. E ela esquece totalmente de tudo que ela já foi, de tudo que ela se construiu. Ela tem que, o processo terapêutico é reiluminar quem ela é, quem ela sempre foi. E que por alguns momentos ela esqueceu. Gente, que coisa, né? E você falou que entre pais e filhos até acontece isso. Como? De que forma isso acontece? Mães e pais narcisistas, que têm dificuldade de envelhecer, por exemplo, tem dificuldade de ver que os filhos têm oportunidades até que eles não tiveram. A gente pode até pensar em alguns momentos desses pais que não conseguem ver esses filhos brilharem. E aí tem um monte de situações onde eles precisam ser o centro das atenções. Então as conversas todas têm que ser triangulares porque eles são o centro, os filhos mal falam uns com os outros. Existe o que a gente chama de golden child, né? Que é a criança de ouro que a mãe ou o pai escolhe em detrimento de um outro, que é uma projeção do próprio narcisismo em cima dessa criança. Então são tramas bastante devastadoras para quem é criado num ambiente desse, inclusive porque tudo que é de bom que a pessoa está construindo, os pais quebram as pernas, literalmente, e tiram todo o êxtase, todo o elan de tudo que a pessoa pode estar construindo em vida. Então, tem um desenvolvimento aí da personalidade e existe também a possibilidade de resgate das pessoas entenderem qual é o ambiente, mesmo que seja familiar, tóxico, onde elas sobreviveram, porque esses pais eles dão essa desestabilização, mas ao mesmo tempo eles nutrem, eles fazem esses filhos crescerem, eles fazem esses filhos serem impecáveis aos olhos da sociedade. Então é uma angústia velada, é um combinado velado, que ninguém pode falar que existe uma tortura psicológica, até porque os filhos também não entendem muito dessas angústias, eles se sentem mal, mas eles só vão entender lendo ou quando eles estiverem mais adultos e mais conscientes de que fora de casa as coisas são diferentes do que eles vivem dentro de casa. Com essas desqualificações, muitos são muito desqualificados e muitos são comparados entre famílias externas. Olha, os fulanos são assim, ou você tem que ser nota 10, quando você é nota 10, tá, mas... Se tirou 9,5, nossa, tá muito ruim. E mesmo 10, quando tira nota 10, tirei nota 10, deixa eu ver, não sei. Então não tem aquela, porque não tem um enaltecimento em momento algum desses filhos. Gente. Mas para fora sim, porque é o narcisismo, para fora tem que mostrar. Quer mostrar que os filhos são os melhores, porque... Exato, e esses filhos eles têm esse combinado. Por isso que... Eles têm esse combinado, porque esses pais, inclusive, eles são muito castigadores. Assim como esses parceiros afetivos também são castigadores. Então, se não faz o que eu quero, aí é uma doutrinação, é um adestramento de, sim, eu tenho que fazer o que você quer, porque senão é muito pior. Principalmente se for uma criança, né? Porque nem se fala. Ela aí a relação adulto-criança, a criança já está em desvantagem, né? Ela é treinada em ser passiva e obediente e fazer tudo para agradar o outro. E mesmo assim, ter um sentimento de angústia extremo porque nunca está bom. Nunca foi validado. Então, assim, os pais narcisistas, eles exigem muito, Muito. né?
para a pessoa que está assistindo a gente reconhecer. Exigem muito, nunca nada tá bom. E desqualificam, complementando isso que você falou, tá certíssimo. E acabam desqualificando, porque nunca nada tá bom. E existe carinho? Olha, é aquela questão do vínculo, né? Ele até pode existir, que é raro, mas é uma questão de você não estar junto. Você pode até ter o toque, mas não tem a conexão. E pais, assim, dificilmente sabem o que é uma conexão. O olho no olho, eu te entendo, eu te percebo. Uma pessoa narcisista, acho que é difícil amar, né? Ela tem esse sentimento? Eu acho difícil, oculta a si mesmo. Eu acho que nem eles próprios se amam, eles nem têm essa compreensão. Eles têm um ideal de como seria se eles fossem suficientemente bons, aí sim, quem sabe, eles se amariam. Então, eles imaginam, é aquela imagem do narcisismo. Eles amam a imagem. A imagem, eles são uma imagem, mas ter esse sentimento em si... Acho que nem sabem o que é amar, né? E no emprego, hein? Tem bastante situações, muitas situações dessas? Muito, muito, muito. E a gente vai pensar com viés nessa parte do assédio moral mesmo, onde as pessoas são desqualificadas. E eu já vi muita gente que tem um desenvolvimento bastante bom, importante no trabalho, e aí a gente fala assim, mas é um universo competitivo, sim, / narcísico, então ninguém pode aparecer, porque olha que interessante, se a gente for pensar num tempo atrás, onde tinha uma questão até de hierarquia, onde você era mais verticalizado, a gente poderia até pensar nesse processo mais competitivo de uma maneira bem clara e exacerbada. Hoje, a competição é pela imagem, é quem fica mais bonito na fita, quem aparece mais. Então, às vezes não é nem para conquistar um lugar, porque é mais em equipe que as pessoas trabalham. Não só, obviamente, mas assim, quem aparece mais e que fica mais bonito na fita, quem é que fica? Então, se fulano aparece mais ou faz um trabalho mais interessante, a competição é na beleza, na estética do que eu não fiz. E por que eu não estou sendo visto do jeito que ele foi, então eu vou apagar ele, então eu vou falar mal dele, vou fazer uma conversa paralela e vou desqualificar ele. Ou vou desqualificar na relação a dois que eu tenho de amizade, eu vou ir desqualificando, que é uma falando para a pessoa, nossa, mas olha, tinha uma vírgula meio estranha aqui, ó, não ficou tão bem assim, a ponto da pessoa entrar em dúvida sobre o que ela faz. Gente, que coisa complicada. Eu vou para o intervalo mais uma vez, mas quando a gente voltar a gente fala mais um pouquinho sobre isso. A gente fez uma introdução aí, mas a gente continua falando mais sobre o narcisismo aí no emprego, nas relações de emprego. Então você que está assistindo a gente, não saia daí, um minutinho, a gente já volta. Estamos de volta com Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a doutora Silvia Malamud, que é psicóloga e que está relançando o livro dela, Sequestradores de Almas, que está aqui comigo. A gente falou um pouquinho aí no final do segundo bloco sobre o narcisismo no trabalho, né? Tem mais alguma coisa que você quer destacar nesse ponto? Como é o chefe narcisista? Então, ele vai ter todas essas características específicas de querer o brilho, né? E eu acho interessante a gente fazer aquele diferencial onde tem o abuso de poder e onde tem o narcisismo, que eles meio que se esbarram, né? Então, são pessoas que, quando estão no abuso de poder, elas têm um lugar onde elas têm poder. E elas podem abusar desse lugar, até porque elas podem ser que tem outros lugares que elas não têm esse tipo de poder, e elas vão fazer toda sorte de abuso, porque é onde elas sentem que elas têm um pouco mais de autonomia. Aqui é diferente do narcisista, que pode abusar, sim, ele normalmente ele abusa, mas ele abusa porque ele quer brilhar e ele não suporta ver ninguém brilhar, é simples assim. Ele não suporta, então qualquer pessoa que apareça até com uma roupa mais bonita, ele vai desqualificar. Ele não suporta. A não ser que ele esteja no lugar que é o trono dele, que pode vir qualquer reles mortal vestido do que for, vestido, eu estou te falando assim, até trazendo o trabalho que for, que ele já é uma desqualificação pelo olhar, né?
Então é interessante quando a gente conhece como que eles funcionam, que tem essas variações, para a pessoa que está do outro lado não ficar contaminada e não achar que é pessoal, porque é um jeito de funcionar e que as pessoas cada vez mais possam observar esses narcisistas perversos e esses narcisistas patológicos como um filme que gira em torno de si mesmo. Então, assim, que não tem nada a ver com o pessoal de cada um. Então, essas pessoas vão ter a tendência de desqualificar, vão ter a tendência de seduzir os outros, e que as pessoas que estiverem despertas e conhecerem, e espero que quanto mais pessoas conhecerem, melhor, porque ninguém vai entrar nesse tipo de roubada, né? E não vai perder o tempo também de ficar seduzido por um olhar e por um reconhecimento que vai ver uma pitadinha em vez de fazer o próprio trabalho e ver por si mesmo o quanto que é bom, e ver com pessoas que não são narcisistas que podem dar um feedback do próprio desenvolvimento. São relações que têm conexão. E que é uma das questões para você perceber quando tem esse narcisismo perverso ou outros tipos de patologia, a falta de conexão, a falta deste olhar. É uma patologia moderna? A gente pode dizer que o narcisismo é uma patologia do mundo moderno? Com toda certeza. Se no século passado, retrasado, a gente tinha a patologia do histerismo, do excesso de castração, né? Aqui a gente tem a patologia da era do vazio, que é um lugar onde as pessoas vão comprando freneticamente o que tem de melhor no momento, e a sociedade super abusa desse lugar que é melhor. Então você está com uma calça, mas essa calça não está mais na moda, então precisa de uma outra calça que é mais legal ainda. Ou aquela música antiga da semana passada. Já é velha. É velha. Então, essa coisa acelerada de que o melhor é o que está chegando agora, neste momento, e segundos atrás não é, você tem que estar com o melhor, ele faz parte desse lugar, desta patologia. Então, a gente pensa também no culto ao corpo. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado com esses cultos, né, de beleza. Porque é muito bom ter a geração saúde. É muito bom você lidar com uma estética onde você se sinta bem. Se gostar e fazer também exercício físico por saúde, por prazer, por saúde, para até por ser estética saudável. Também, por que não? Por estética, mas não exagerar, né? Então, essa é a linha vermelha, exatamente. Existe uma linha vermelha onde você se perde de você mesmo, para tudo na vida. E nessa era que a gente está, que é uma era muito mais do vazio, onde as pessoas acabam não se preenchendo estruturalmente, com estruturas, olha, estou construindo a minha saúde, e já vai para tomar um anabolizante, por exemplo, já vai para tomar algo porque está construindo casca, para os outros verem, porque olha, e outro e eu mesmo, né? Porque assim eu vou estar o melhor do momento e tal. Só que olha só o que acontece, muitas dessas pessoas, entre aspas, ou literalmente, apodrecem o corpo, porque acabam tendo alguma doença física por tomar excessos de... Estou falando de aberrações, mas isso é para tudo. Então, eu preciso prestar muita atenção, porque às vezes as pessoas podem estar entrando nesta era, nessas situações narcísicas e perdendo. Eu falei do corpo, mas eu posso falar também de excesso de compra. Olha, essa bolsa, não, aquela bolsa é melhor. E a pessoa se perde e de repente está com a conta lá embaixo, que também, entre aspas, apodrece a situação financeira. Quer dizer, a própria prosperidade da pessoa vai apodrecendo e ela nem se constitui para você ter o prazer de saber quem você é, porque está sempre na falta, sempre na falta, sempre na falta. E aí o outro aparece com, mas não, vou destruir o outro, porque ele vai mostrar que eu estou na falta. Gente. Esse é o narcisismo patológico. Tem bastante, nas academias, bastante gente assim? Olha, eu vou te falar, em todos os lugares, eu não vou falar que nas academias é o lugar. Em todos os lugares a gente tem a oportunidade de patologizar. Porque em todos os lugares, você vai comprar uma roupa porque você está precisando ou porque você está afim de comprar, de repente você encontra gente lá que compra 500 de uma, ou nem que seja, o que vai achando nesse fio condutor aí que eu acabei de falar, de querer, ou vai no cabeleireiro, ou precisa muito fazer viagens. Eu preciso fazer viagens, porque meu amigo fez, porque eu não sei, eu tenho que fazer viagens. Mas quem sou eu se eu não fizer uma viagem?
E olha, eu acho assim, que eu estou falando de viagens, então parece que isso daqui é patologia de gente que tem dinheiro, que não sei o que não. Foi só um exemplo que eu dei, porque isso vai para todas as classes sociais. Todas as classes sociais têm, e das mais diversas maneiras. Todas têm. Exatamente porque é século XXI, é a nossa patologia. Como que uma pessoa pode perceber que ela está ficando patológica no narcisismo? Quando ela começa com os excessos. Né, eu vou beber muito, eu tenho um exemplo que também é um exemplo bem sutil. Eu vou beber muito porque eu quero estar integrado com o pessoal, mas essa bebida é boa, não, aquela é melhor, não, aquela é melhor. Aquela me deixa mais legal porque eu fico mais legal. Eu fico mais bacana, as pessoas vão gostar mais de mim. Então era do quero ser aceito a qualquer custo e quero ser o cara a qualquer custo. Então tem que beber, eu tenho que me drogar, eu vou. E quanto mais frágil a pessoa é, mais ela vai entrando nesses lugares. Então perceber quando você está pelos excessos, quando algo já não... E lembrar sempre, existe sempre um ruído emocional. Então fique esperto onde que você está e com quem você está. Sempre tem um ruído de que alguma coisa está errada com essa pessoa. Ou com a gente mesmo. Puxa, eu estou indo um pouco além, eu estou fazendo esporte demais, eu estou... E tem tratamento para isso? Claro que tem. Dá para curar uma pessoa narcisista? Então, eu acho que o narcisista, quando ele está muito patologizado, eu acho muito difícil. Mas eu sempre acredito que nada é impossível. Eu acho que existem sérias dificuldades, mas eu estou sempre acreditando que o ser humano pode se reinventar, seja ele que tipo de pessoa que ele é. O mais difícil em algum momento ele pode ter um despertar. Porque assim, eu entendo que acho que o narcisista, o difícil deve ser admitir, né, que ele tem algum problema, né? Eu acho muito difícil, o psicopata nem se fala, tá? Mas eu não posso, como trabalhadora da mente humana, dizer que as coisas são impensáveis. Tem sempre que ter uma esperança de cura, né? Da pessoa poder em algum momento, eu quero acreditar que sim. Bom, o nosso tempo está quase terminando. Eu quero que eu vou mostrar teu livro de novo, queria que você falasse onde que dá para a gente encontrar. Então, esse livro ele já está na segunda tiragem, ele vai ter um relançamento agora, em novembro, e ele, a partir de novembro, dezembro, ele também vai estar na Amazon. Então, nesse momento, as pessoas que quiserem o livro podem entrar em contato direto comigo. Algumas livrarias ainda tem, mas a gente está reeditando ele. Vai ter uma nova noite de autógrafos, e que tem muita gente pedindo aí, tem muita gente querendo conhecer esse trabalho, que é importante para as pessoas acordarem, né? Despertar. Verdade. Daí vai ter em todas as principais... Nas principais livrarias. E quem quiser pode pegar pelo site, que é www.silviamalamude.com. Pode ir pelo Facebook, que é o mesmo nome, Silvia Malamude. E tem uma página minha que é Vítimas de Narcisistas Perversos. No Face? No Facebook. Tem pelo Instagram, que é Sil Malamude. E em todos esses lugares tem acesso a gente que pode estar enviando o livro também nesse momento antes do relançamento, e mesmo e também esclarecer alguma dúvida, totalmente. Tem um monte de artigos e eu estou sempre à disposição, e desejando que quanto mais pessoas despertarem, melhor. Melhor mesmo. Para a conexão humana. É verdade. Muito obrigada, já está convidada a voltar. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Sempre bem-vinda. Volte para a gente falar mais sobre o assunto. Obrigada. Ok? Obrigada. E eu agradeço a sua audiência também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta. E no YouTube também, a gente tem a nossa página lá, /Análise Direta, que você pode assistir
esta e outras edições do programa, e você pode nos mandar sugestões também de entrevistados, mandar perguntas e participar das nossas promoções, que a gente vive aí fazendo promoções nos nossos 2 canais, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!